Bom dia, vim aqui para o meu Insta para fazer uma live, estava fazendo uma live com uma amiga, que é a Ana, onde vamos falar de um tema muito bacana, que é sobre o Natal. Só que no Insta dela estava dando dificuldades para poder estar entrando, Ana. Ô, Ana, e agora como que eu faço aqui para mandar a solicitação para você? Deixa eu ver a vida. Vamos ver aqui. Dificuldades para deixa eu ver aqui, Ana, esses problemas de internet. Ana, tá me ouvindo? Oi, Ana. Oi! Tá me ouvindo? Ah, agora sim, até que fim. Aí, a gente tá falando que Ah, a gente que não bom. consegue de um jeito, a gente consegue de outro, não é, João? É lógico, Sempre a não gente dá podemos é desistir de nada, né? a E gente nem dá um apavorar. E nem apavorar, né, Ana? nem Mas que apavorar. bom. Não consegui entender. Eu enviava para você, você me solicitava e eu também não estava conseguindo. Depois eu vou fazer um Mas teste, enfim, porque essas agora lives com convidados são tão importantes para mim, João, né? Falei pro pessoal lá, ter você sim. numa live com seu tempo precioso, escasso, é muito, muito precioso, muito rico, muito importante. Não vou perder esse momento de estar com você. Ah, na verdade, é um prazer enorme meu, entendeu? Estar com você, Ana. Ah, que delícia. Você Mas sabe já que que não aqui deu a para casa fazer lá é na sua, né? sua, nós fazemos aqui na minha, né, na minha transmissão. Na Ok. verdade, sou o seu convidado hoje, viu? Estamos na minha transmissão, mas eu sou o seu convidado às suas perguntas e a essa conversa boa que nós vamos ter. Exato. Eu vou só falar um pouquinho por que que eu te convidei, né? Quando eu Ok. comecei o Café com Live, você sabe que você já teve aqui algumas vezes, né? E eu gosto de trazer aqui no Café com Live pessoas inspiradoras. Principalmente porque o Café com Live surgiu com o início da pandemia, onde eu via várias pessoas, vários clientes, né? As pessoas parando de fazer coisas, pessoas se deixando dominar pelo medo, pela situação de insegurança. Então, o Café com Live Sim. surgiu daquela ideia de trazer pessoas que inspiram para poder contar da sua trajetória, poder contar como superaram as dificuldades e como estão hoje na situação em que estão, né? E uma das primeiras pessoas que vieram fazer live aqui, um dos meus primeiros convidados foi você, né? Você, na verdade, você veio antes de se chamar Café com Live. Você inaugurou minha primeira semana de lives. Se não me engano, você foi meu primeiro Sim, convidado. sim. E foi tão importante, para mim é tão importante trazer você, porque você foi que abriu as portas desse universo, né, para mim. Quando eu cheguei até você, eu não conhecia nada de equilíbrio, de energia, e você foi a pessoa que me ensinou. E de uma forma tão gostosa, tão didática, né, que eu fui ficando encantada e esse universo foi se abrindo para mim. Então, por que que eu sempre gosto de trazer você, que eu sempre vou te convidar? Eu nunca vou cansar de fazer isso, João, porque sempre tem pessoas novas chegando, né? E essas pessoas novas têm Sim. que conhecer você, têm que conhecer o teu trabalho, que é muito rico. E você é uma das pessoas mais inspiradoras que eu conheço, tanto pela sua trajetória, que você já contou aqui pra gente, né? Quanto pelo Ah, trabalho que você faz com pessoas. E aí, João, para quem tiver dúvida ou para quem quiser conhecer também essas lives, as histórias que você contou aqui, eu criei um canal no YouTube, né? Foram os frutos aí da pandemia. E nesse canal do YouTube eu coloquei todas as lives lá, estão formatadinhas, com a capa, né? Tem a tua foto lá, então você pode até, se alguém que você queira, alguém que você quiser que conheça essas histórias, tem lá o YouTube do Arquitetando Vidas para que as pessoas possam pegar dessas experiências, que é bem bacana.
Mas hoje eu te chamei aqui para falar um pouquinho sobre essa simbologia do Natal. Tanta gente querendo se reunir, tanta gente. Está chegando uma data muito especial, muito importante, onde as pessoas conectam muito com essa coisa de fazer festa, né? Ah, vamos pensar em comida, vamos comprar presente, vamos fazer festa. Só que a minha sensação é que esse ano o Natal chama a gente, João, para olhar para a verdadeira simbologia. Eu acho que a pandemia trouxe, junto com esse olhar para dentro, o ressignificar de muitas coisas que a gente vai vivendo na onda, assim, né? A gente vai vivendo na maré. Então, chega uma data, é só festa, é só presente, é só comemoração. Mas e o que como que eu tô vivendo, né? E eu parei para pensar, eu falei, gente, é tão gostoso a gente falar daquilo que vibra dentro do coração da gente. E você é uma pessoa que vibra dentro do seu coração as simbologias das histórias, as coisas que você conta, você tem uma riqueza muito grande de conteúdo. Então, eu queria que você falasse mesmo assim, do coração, né? Sem se preocupar muito com técnicas, mas das vivências, dessa simbologia do Natal, do que a gente passou esse ano e agora como se fosse um coroamento do ano, né? Do olhar para dentro. O que significa para você, João, o Natal? O que Jesus trouxe, essa história do Natal? Você acha importante a gente pegar essa simbologia, pegar o significado verdadeiro do Natal e ressignificar as nossas relações, as nossas reuniões, as nossas famílias? Eu queria que você trouxesse, né? Quero que você traga o teu ponto de vista, porque eu gosto muito de te ouvir. Quero que as pessoas te ouçam também. Então, agora eu vou deixar você falar. Gratidão, gratidão. Então, Ana, antes de aprofundar um pouco mais no contexto, vamos dizer assim, expressivo da espiritualidade, do Natal, da questão sentimental, é legal falar algumas coisas que poucas pessoas, eu creio, que sabem. A palavra Natal, vamos lá, né, na origem da própria palavra, ela vem do latim chamado natalis, que significa o nascimento, né? Então, nós comemoramos hoje, né, na atualidade, o nascimento de Jesus Cristo. Mas vamos entender um pouco antes disso, né? Que já era comemorado, tá? Nas culturas pagãs, né? Antes aí, na própria, em um século I, II, III, já comemorava-se o Natal, embora não era chamado de Natal. Era uma data, que é essa que nós comemoramos dia 25, era uma data comemorada pelo paganismo, onde eles tinham a reverência de reverenciar tudo que viesse da mãe natureza. E reverenciava, então, a chegada das estações, né? Primavera, verão, outono. Então, os pagãos comemoravam isso. Então, a origem principal é que nessa data, no hemisfério aqui, comemorava-se a chegada do inverno. É daí que vem a origem do pinheiro. Porque é lá no hemisfério norte, né, João? Oi, João. Eu saí do meu Wi-Fi e voltei para meus dados móveis, ok? Tá ok. Tá me ouvindo eu agora? Eu falar até a parte do pinheiro. Então o pinheiro, para a cultura pagã, ele era a representação daquilo que dava conta do inverno. Era a árvore mais forte. Sim. Entende? Que legal. Daí que tem a origem de, até hoje, nós enfeitarmos os pinheiros. Por quê? Era uma tradição pagã, antes da tradição cristã, né? Então, isso era uma data que os pagãos sempre reverenciavam as entradas das estações. E também por reverenciarem também, no nosso hemisfério aqui, a chegada do verão, né? Que é a luz, o sol. Nós vamos ter agora a entrada dia 21, né? 22, dessa luz solar. E também naquela época, o Egito comemorava muito a chegada do sol, do verão também, quando vinha, que era considerado Deus Ra para o Egito, né? Então era uma luz maior no céu. Mas, na tradição pagã, era a chegada também do inverno.
e por isso o pinheiro tinha uma relação com isso, ok? Então, depois, no século IV, o cristianismo já estava tomando, né, uma força maior, né? Isso no ano de 352, 300 e pouco, o cristianismo estava se mais solidificado. E aí eles, então, pegaram essa data do dia 25, como era uma das datas mais comemoradas pelos povos pagãos, eles quiseram unificar essa festa. Sim. E aí colocaram como a data do nascimento de Jesus. Uhum. Compreende? Aí colocam ali o nascimento do Cristo nessa data. Ou seja, isso deu pelo... Isso Jesus já tinha nascido, mas ainda não tinha toda essa simbologia Não. dessa data. Aí depois... Como cristiano... não tinha uma simbologia cristã dessa data. Era uma simbologia pagã dessa data. Ai, olha que até porque... Aí um papa chamado Papa Július, em 352, estabeleceu essa data, que era tão comemorada também, como o Natal, né, para os cristãos, transformando isso em um Natal crístico. Então, desde 352, passou então essa data, que até então era só pagã, ser também comungada pelos cristãos como o nascimento do Mestre Jesus Cristo. Né? Daí origina-se a palavra Natal, que é, em latim, né, o nascimento do sol, o nascimento da luz, que é o Cristo na nossa vida, né? Que bacana. E aí que é legal entender um pouquinho desses conceitos, né? E aí vamos lá, o que significa então o Papai Noel, o presente, né? E aí existia depois, esse já mais tempo depois, um bispo turco chamado São Nicolau. Nessa data, ele passava e deixava moedas para os pobres nas chaminés. Ai, gente, o São Nicolau. Entendeu? É São Nicolau, entendeu? São Nicolau é o Papai Noel, que deixava presentes, vamos dizer assim, moedas, né? Que é um presente maior para alguém solicitado um dinheiro, né? Sim. E ali começa-se, então, a tradição do presente que entra pela chaminé. Que legal, entendeu? Sim. Então, todos esses processos vão sendo colocados. A ceia de Natal, que a gente, né, antes tinha muito essa tradição, que hoje eu vejo que perdeu um pouquinho, era também os povos que deixavam suas portas abertas para os viajantes passar e ceiar nesse dia com eles. Então, era uma comunhão, né, de aceitar qualquer pessoa na sua casa. Sem né, de deixar a permissão das pessoas. Sem regras, sem né? preconceito. Tipo, receptividade, abertura. Interessante. Abertura, né? Então, dali é que vem então a história do Pinheiro, do Papai Noel, né, do São Nicolau, e também dessa tradição que se iniciou depois de uns séculos, né, no século IV, que iniciou então o Natal cristão. E até hoje, então, isso fixou-se como uma data festiva anual, né, muito forte pelo cristianismo, né? E na solidificação de Roma e tudo mais, essas tradições foram tomando muita força. Sim. Bacana, Ana? Demais. É ótimo entender, né, a origem. A gente vai ficar sabendo, a gente comemora. É isso que é legal, né, João? Essa sabedoria sua toda, porque a gente tem uma visão do Natal, mas quando a gente vai lá na origem entender, é outra história, né? E uma outra coisa interessante, que quase não se faz mais. Eu lembro muito da minha infância, acredito você também, das nossas mães, né, Ana, fazendo presépio. Sim, né? Sempre. Minha mãe faz até hoje. E o presépio, a origem dele, a primeira pessoa a fazer o presépio foi São Francisco de Assis. Olha! São Francisco, na sua simplicidade, ele queria transmitir para as pessoas o que era o Natal, entende? Por isso os animais, né? Os animais, a linguagem, para entender os três reis magos, né? Eles tinham essa tradição, e aí dali que surgiu o primeiro presépio feito por São Francisco de Assis. E isso foi se ritualizando junto a esta data, porque era uma forma
das pessoas, na simplicidade, compreender o Natal naquela época. Né? Nós vamos entender que numa época passada, a linguagem pela escrita quase não existia, né? As pessoas não tinham conhecimento de leitura e tudo mais. E São Francisco, então, no simbolismo, ele representou o Natal através do presépio, que particularmente eu adorava quando era criança, quando chegava essa data, poder ajudar a minha mãe a fazer o presépio em casa, né? E tem aquela coisa de montar Então, o presépio e deixar o cestinho vazio, né? Para trazer o menino Jesus no dia. Ou seja, todos esperam juntos, né? Os animais, aquele cenário todo, Maria, José e os animais ao redor, né? Esperando chegar Jesus. E a gente fica ali todos os dias olhando aquele presépio vazio, até que no dia do Natal vai lá e coloca o menino Jesus no cestinho dele, né? Ah, eu acho um cestinho, fantástico. né? É lindo. Por quê? Porque aí é o Natal, que é o quê? O nascimento, né? Natalis é o nascer, ok? Então, é uma data onde, como todas as datas que trazem ritos, são importantes de serem comungadas, elas ecoam pelo tempo, elas não se perdem no tempo, né? Sim. E isso, então, tem uma conexão com o nosso íntimo, com o nosso interno, quando compreendemos toda a sua linguagem daquilo que é ritualístico. Então, os ritos são algo que são do processo do inconsciente da humanidade, né? Então, você vê, uma coisa que começou no século IV até hoje reverbera. Até hoje as pessoas se enchem. Porém, se tornou, no meu olhar, uma data que passou de um tempo para cá a ser muito mais dentro de um processo, se não tomar cuidado, consumista, né? Sim. Mais materialista nos desejos de dar presentes. E, infelizmente, as nossas crianças não estão compreendendo, ou hoje, ou os pais não vão explicar a origem, digamos, e o porquê do Natal. Ficou uma coisa só do desejo de ganhar aquele presente. Mas qual que é a real, né? Qual que é o significado energético, espiritual deste momento sagrado? Você me perguntou então no início, né? O olhar principal, Ana, é fazer então essa reflexão. É uma data do nascimento. E só nasce aquilo que morre, né? Então, muitas vezes, precisamos observar dentro de nós, nessas datas próximas, o que precisa também morrer em mim, o que eu preciso reavaliar em mim para que eu possa nascer novamente. Compreende? É como uma semente. Ela, para nascer, ela tem que morrer, né? Ela é levada à terra e só nela, quando morre, é que ela se abre e ali nasce uma nova planta, né? Um novo fruto. Se você vê um caroço de manga, depois que ele está sequinho, morto, é que ele estoura e que ali, então, nasce o broto. Então, é uma data para que nós possamos fazer também essas reflexões internas, né? Buscando essa luz sagrada, digamos, essa luz de um mestre, né? Que trouxe muitos conhecimentos e diretrizes para o nosso caminho, que é, hoje, né, o Natal ele é muito conhecido como uma data mais cristã mesmo. Então, o que que representa esse Cristo para você? O que que representa essa chegada, nesse nascimento do Cristo? Ou também é muito forte, Ana, porque no dia 21 chega-se no nosso plano aqui, né, no nosso hemisfério, a luz maior, que é o quê? O solstício de verão, que é o sol que chega, né? Com a sua força maior, que vai dar início à estação do ano para nós, que é o verão. Sim. Então, essas datas, eu particularmente, né, aqui comemoro, como antigamente ainda era comemorado, a chegada das estações do ano. Então, é uma data específica para você pensar o seguinte: estamos no ápice da luz. E aí nós perguntamos, o que essa luz pode chegar em mim para espantar as minhas sombras, para que eu reconheça o que preciso trabalhar, o que preciso me nutrir com toda essa vibração de luz mais presente, o sol,
a energia, né, do Natal, que traz mais compaixão às pessoas, né? É uma data em que as pessoas fazem reavaliação no sentido de doação. Eu adoraria se fosse isso constantemente, né? Perfeito. Então, existe um espírito que a gente chama de um espírito coletivo que atua na humanidade dentro de datas específicas. Então, os ritos têm um significado por isso. Porque esse espírito, né, do Natal, ele toca o coração de todas as pessoas, levando a essas pessoas um olhar para o próximo, né, um olhar para os menos, sabe? Eu acho que todo mundo vira um pouco São Nicolau, né? Dá moedas, né? Então, as pessoas fazem isso com cestas básicas, doam presente, abraçam pessoas, desejam Feliz Natal para quem nem conhece, Verdade. né? Ficamos, não é? Essa Por quê? Porque abertura, existe um... né? Porque nessa época parece que os coraçõezinhos estão mais abertos, mais derretidos, mais receptivos, né? Só contando uma coisa que aconteceu ontem comigo. Ontem à noite eu e minha filha fomos para a academia. Quando a gente chegou, a gente parou o carro na garagem, chamei o elevador. A hora que eu estava entrando no elevador, um dos porteiros daqui do prédio veio nos entregar um chaveirinho com um sino transparentinho. Eu achei aquele gesto, mas eu fiquei tão feliz. A minha filha também, assim, a gente olhou e falou, gente, que gesto mais lindo, né? Ele me entregou um símbolo, ele me entregou um chaveirinho com símbolo e ele falou assim, essa aqui é uma lembrança nossa para você, né? E eu mal conheço ele, eu conheço, né, de entrar e sair do prédio, mas que coisa linda, né? Que gesto, que simbologia. Ou seja, ele encheu o meu coração com um símbolo pequeno que ele me entregou, mas ele deixou comigo um pedacinho desse amor que ele tinha dentro dele, né? Só ilustrando essa fala tua, porque eu achei isso incrível, foi muito bacana, né? Ter e poder interagir com ele, olhar nos olhos dele, agradecer, né? Estar ali em contato com uma pessoa que muitas vezes eu não vejo, que presta um serviço para mim tão bem e que a gente passa, às vezes, né, na correria do dia a dia, não consegue parar, não consegue olhar e não consegue ter essa gratidão. Então, eu achei muito lindo esse gesto dele, achei fantástico. Então, porque esse espírito natalino, ele toca a nossa essência espiritual. Então, existem datas específicas em que a força desse espírito coletivo toca o coração de todas as pessoas. Sim. E independente, muitas vezes, de suas crenças. Tornem as pessoas mais compassivas, mais com compaixão ao próximo, um olhar de diferença, concorda? É o momento da reunião, né, de famílias, uma reunião onde ali gente que às vezes você não vê há tempo, mora longe, o irmão. Então, todos se reúnem nessa data. Por isso, porque aí que tem a história da ceia, né, de organizar. E eu lembro quando, né, morava com a minha mãe, a gente comia lá em casa, aí na casa do amigo comia também, que é essa ideia, né, das portas abertas, né, venha cear comigo, venha comungar comigo o nascimento do Cristo, né, mas é muito importante, mais do que a ideia de um ser como o Mestre Jesus, é a sua representatividade que ele tem dentro de nós. Compreende? É fazer essa reavaliação, quer dizer, em que eu preciso de nascer novamente em mim? E aí tem uma frase de Jesus que eu gosto muito, que ele diz assim, a menos que tu morras e renasça, não verás o Pai. Né? Então, muitas vezes... Essa frase é a tua marca aqui nesse Café com Live. Por isso, e eu quero sempre que você traga mesmo. Compreende? Por quê? Porque se nós não olharmos para dentro e reavaliarmos aquilo que é necessário, né? Às vezes a pessoa tem que ver assim, eu estou muito orgulhosa, né? Eu estou uma pessoa arrogante, eu estou uma pessoa assim, egoísta. Essas avaliações, elas sempre vão trazer benefícios para nós. É não ter vergonha e nem culpa de encontrar a sua própria sombra. Porque ao encontrar ela, é que você vai fazer essa transformação. É a chegada desse sol, é a chegada desse Cristo que vem e diz o contrário disso, né? Ele diz, amai-vos aos outros, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, a expressão do amor, ela vem como um nascimento
dentro do coração daquele que se encontra com dificuldades nas relações, com dificuldades do olhar para o próximo. Então, nós precisamos estar sempre morrendo e renascendo. E não esperar a morte biológica para a gente, né, tentar renascer no céu ou voltar para a terra, não importa. Mas no dia a dia, o que precisa morrer em mim, né? O que preciso eu avaliar para que eu continue seguindo essa trilha evolutiva? Acho que a pior Então, para do ser humano, na minha opinião, a pior postura do ser humano é esperar a morte biológica para poder fazer alguma transformação e para poder ver o que vai acontecer lá do outro lado, né? Esperando uma salvação que talvez nem exista, ou esperando uma situação de estar sentado ali do lado do Pai, recebendo as bênçãos e se colocando aqui nesse universo, nessa história, como uma vítima, né? Esperando a morte biológica. Acho que essa é uma das piores posturas do ser humano. E se a gente não conseguir entender essa fala tua, João, que é extremamente importante, a gente vai sobrevivendo, né? A gente vai sobrevivendo e a gente vai deixando de viver e apenas sobrevive, né? E leva aquela vida que é como se já tivesse morto. esse é o maior problema, morrer em vida, né? Então, nessa data que é do nascimento, eu digo a quem está me ouvindo, né, a vocês, que possam fazer essa reavaliação. O que eu preciso fazer? Então, vai buscar uma ajuda se você sente que é necessário, procure profissionais para você dar conta desse íntimo, né? Que muitas vezes está difícil sozinho de reavaliar, de fazer mudanças e transformações. Então, nós podemos buscar muitas maneiras para que nós sejamos felizes aqui na Terra, né? Que não é esperar, como muitas crenças vão nos mostrar, que o reino dos céus é muito longe para nós ainda, né? E para Deus, Deus está aqui e está lá. Não é verdade? Então, no próprio Pai Nosso tem que seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Quer dizer, estamos na terra e vamos trazer a consciência do céu, quer dizer, a consciência mais ampliada, um despertar de consciência, aonde, quando despertamos a consciência, Ana, né, e você mais do que ninguém sabe disso, você é isso, né? Nós vamos quebrando padrões, paradigmas, crenças limitantes que não nos deixam ser felizes aqui na Terra. Por quê? Porque senão a pessoa é cheia de culpa, né? Cheia de medo, cheia de pecados, e por isso ela não vive. Por quê? Porque de acordo com a sua maneira somente de acreditar, estabelece só esse padrão de vida, mas não está feliz. Então nós precisamos reavaliar isso para que possamos o máximo ser felizes aqui na Terra. Senão a vida fica meio sem graça. Porque uma única certeza nós temos, Ana, qual que é? É que a gente vai morrer, né? Que o corpo físico vai morrer. Que a gente vai morrer. Quando é uma certeza incerta, né? Porque quando, como e onde, isso é um mistério para nós. Então, enquanto isso não chega, vamos acessar a frase do Cristo, né? Vamos morrer diariamente, mas não biologicamente, mas na avaliação íntima daquilo que eu preciso transformar e não ter medo dessa transformação. Então, nós precisamos, sim, estarmos bem para essa data, fazer esses momentos, fazer essas avaliações. Estamos num momento crítico, né, Ana? Esse ano, especialmente, devido à Covid, as pessoas estão, né, temerosas e devem estar com relação aos encontros festivos, né? Os encontros, a gente está vendo isso na mídia constantemente, a importância desse cuidado consigo, né? O cuidado com os mais velhos, com os pais, que a gente vai querer sempre reunir na casa dos pais, né? O Natal, ele tem uma força maior, né? Como se diz, o peru da mamãe é mais gostoso. Ah, é. Com certeza. Né? Então, a gente quer ir para a casa dos pais, mas vamos entender que nossos pais já estão numa certa idade. Então, eu acho que alguns cuidados devem ser, sim, observados, muito necessários, para que a gente, então, consiga fazer algo tranquilo, não é verdade? Neste momento, principalmente. E a gente está vendo aí o agravamento, né, dessa doença, do contágio. Então, nós vamos passar um Natal, vamos dizer, um pouco
um pouco diferente, né? Dá para viver isso, mas com cuidado, com cuidado. Sim. Também é outro despertar, né, João? Como que eu quero olhar para tudo isso e ressignificar essa data? Porque realmente não dá para continuar sendo do jeito que era, nem no físico e nem no mundo interno, né? E se esse Sim, ano, depois dessa lição que a gente recebeu esse ano, essa experiência completamente diferente de tudo que a gente imaginava que podia acontecer, né? Que provou mais do que tudo, que nós somos um, né? Que um fator afeta todos nós juntos. Se a gente não fizer a nossa parte, o que pode acontecer, né? Então, esse olhar para as nossas famílias de uma forma da gente se cuidar para cuidar do outro, né? Que aí entra naquela sim, questão do amar ao próximo como a ti mesmo. Mas se eu não estou me amando, se eu não estou me cuidando, se eu não estou olhando para mim, como é que eu vou amar o outro? Como que eu vou contribuir para que o outro esteja bem se eu não me coloco bem em primeiro lugar, né? Eu acredito muito que o Natal também tenha esse olhar, né? A partir do momento em que eu morro, renasço, eu me transformo, eu estou já dando um suporte para que o outro se transforme. E como a gente fala, né, João, nas constelações aí, na consciência, é uma pedrinha que você joga sim. na água e ela vai reverberando, ela vai fazendo essas ondas que vão atingindo a vida das outras pessoas e ajudando nesses processos. E o processo não é único, exclusivo meu. A partir do momento que eu olho para mim, que eu me adentro ali naquele meu sentir, naquilo que tudo como significa para mim, eu estou reverberando isso para quem está ao meu redor, né? A começar pelos nossos filhos, nossas crianças, que estão ali olhando para a gente e que vão provavelmente repetir os nossos atos, né? Você vê essa importância de se olhar para as crianças, João? Como podemos falar com as nossas crianças sobre essa temática, né? E sobre tudo que aconteceu esse ano? Sim, muito importante, porque elas estão sentindo muito também. Esses dias o meu filho chorou porque ele queria os amiguinhos dele, né? Então, há uma limitação que, de alguma forma, eu dizia, filho, as pessoas não estão recebendo amigos agora em casa pelo temor, né, do que é. Para eles, a vida continua sendo uma brincadeira, né, e uma alegria constante. Mas mostrar para eles também tudo isso que estamos passando de uma maneira que saibamos como falar sobre isso, né? Falar sobre as limitações que a vida vai trazer diante desse momento, desse contexto, e de muitas limitações que eles vão passar pela vida, Sim. né? No seu crescimento, na sua adolescência que está para chegar, na jovialidade que está para chegar. Então a gente tem que criar essas alternativas. E uma coisa também que ao mesmo tempo é preocupante ao meu olhar, é esse fato do isolamento, de não poder ir para a escola, as crianças, por isso, o excesso que eles estão também nas questões hoje do celular, né, da internet. Nossa, demais. Então tem criança que passa assim o dia inteiro nessa tela e os pais não preocupam com isso, porque é como se fosse uma babá, tá lá sentado, está lá, não está me atrapalhando em nada. Mas é muito delicado isso, Sim. né? Então eu atendo um grande amigo que é um médico oftalmologista e ele tem me dito que tem chegado crianças e adolescentes com sintomas que há muitos anos ele nunca tinha visto isso, com vista cansada já, desde cedo, pelo excesso, né, da luminosidade dos aparelhos. Olha só. Então, ele falando que é um risco futuro. Então, não só de ordem física, mas de ordem psíquica. As crianças não estão brincando, não estão, sabe? É muito bom. Ontem mesmo, aqui em casa, nós alugamos um pula-pula, pusemos no quintal, e ontem era 4 horas da tarde, meus 2 filhos pulando igual um louco, e eu jogando água neles de mangueira. Ah, que Então, assim, delícia! ontem era 10 horas da noite e eles estavam pulando pula-pula. Então, a gente tem que criar alternativas, porque senão eles vão ficar realmente fixados somente ali no celular, né? Temos que ter esse limite de mostrar a eles, olha, chega, é um limite. E quem põe esses limites, que são saudáveis e necessários, somos nós pais. Somos nós. Isso é tão Sim. importante E ao mesmo falar. tempo, né? É importante isso, né, Ana? E ao mesmo tempo observar também
até onde você vai colocar esses limites nas crianças, que não sejam também algumas coisas que já se tornam negativas, que são os nossos medos. Então, às vezes, um pai ou uma mãe passa para sua criança os seus medos, que são excessivos, que não deram conta de resolver, transfere para as crianças. Entende? Então, por exemplo, se eu fosse uma pessoa medrosa, a hora que eu via o meu filho dando pulo na cama elástica, virando de cambanhota no ar e caindo em pé ou caindo de todo jeito, eu pirava. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Eu falava, olha, só toma cuidado. Ainda bem que você é pai, mas eu né, não João? Que é o que eu falo aqui, né? A mãe já bota os cabelos em pé. Por isso que tem que ter um pai, tem que ter uma função paterna para falar, vai, filho, vai se aventurar, né? Você ensina para os seus filhos isso mesmo. a aventura. A mãe vai querer botar no palinho. Sinta a sensação. Sinta a sensação dessa alegria de brincar, né? Sim. Então a brincadeira está se perdendo, né? Então é uma questão, como nós estamos dizendo aí, né? Tudo isso eu acho, Ana, que é uma reavaliação do nascimento, entende? Como que eu preciso olhar para os meus filhos, como que eu preciso olhar para mim, e não estou dizendo só das crianças, né? Hoje o mundo online está fazendo uma individualidade muito grande. As pessoas não estão podendo, né, se reunir no momento, devido ao Covid, mas também estão tendo um excesso, né, de eu com o aparelho e falta-se um contato, falta-se uma conversa. Ninguém liga mais para ninguém, no sentido de ouvir a voz, sabe? Ligar para conversar com você. É só, oi, Ana, tudo bem? Manda só uma mensagem. Pelo menos ouvir a voz do outro já mexe em um sentido dentro de nós. Nossa, entende? Como, né? E como? Como é bom, né? Não é verdade? Né? O fortalecimento do sentimento passa pelos 5 sentidos. Então, se nós não ativarmos esses 5 sentidos, os sentimentos nossos vão se minguando, vamos diminuindo essa força do sentir. Vamos ficando um pouco mecânico, um pouco só automático, um pouco só no dedo, né? Então, todo mundo só está no sentido ali do tato mexendo na tela. Mas liguem para os amigos, principalmente nessa data, sabe? Ninguém mais liga para falar, olha, te desejo porque eu gosto muito de você, né? É um meu presente estar com você, mas que possam falar, verbalizar isso ao próximo. Sim. É um toque que eu dou, sabe? Porque quando você começa uma conversa, ela flui. Mas se você conversa só ali no online, só na escrita, ela pode ser interpretada por outras palavras. Você esqueceu uma vírgula, o outro pode interpretar diferente a sua intenção da fala. Mas na linguagem verbal, nós temos uma maior possibilidade de compreensão, de acolhimento ao outro. E isso é uma coisa que eu tenho sentido falta, né? Por isso que quando eu comunico no celular, no WhatsApp, pelo menos eu falo mais pela voz. Eu não sou da escrita, porque eu acho que a voz vai o conteúdo da minha energia, né? Então eu mando aquilo para o outro. É como se a pessoa estivesse do teu lado, né? Falando com você. A escrita fica totalmente impessoal. Realmente, você tem razão. É porque, olha que interessante, uma fala além disso aqui. Quando ouvimos, Ana, o nosso ouvido, se você observar fisicamente, ele parece o quê? Internamente, ele parece com o nosso órgão, que são os rins. O ouvido é um rim fora. E ele tem uma conexão energética diretamente aos rins. Isso que eu estou falando é da medicina chinesa, tá? E os rins em nosso corpo, ele é um órgão do prazer. Ele metaboliza a energia do prazer. Compreende? Então, quando eu ouço a sua voz, naturalmente eu sentirei mais prazer do que quando eu só vejo a sua mensagem. Olha, que segredinho, gente! Segredaço esse, ok? Aí vocês vão entender, Ana, o poder da palavra, o poder da linguagem, o poder da criação de algo prazeroso quando se torna pelo ouvido. Então você vai entender o que é nutrir o seu corpo e a sua alma pelos 5 sentidos, entende? Que legal! Então quando eu vejo, os olhos têm uma ligação direta com o fígado, tá bom? Por isso que quando a pessoa toma uma, ou fuma um beck, que seja, os olhos vão ficar vermelhos, porque o fígado entra em reação imediata, ok? Mas, quando você ouve, por isso que vocês mulheres, por exemplo, Ana, são mais auditivas, e nós homens somos mais visual.
Ah, Entende? Por isso que a mulher quer ter aquele DR com o namorado e o cara fala, não quero DR, eu não quero conversa. Porque o homem é mais visual, mais direto em algumas coisas. E a mulher é muito auditiva. E o prazer, gente, vem pelo que a gente ouve. O ouvir vem o prazer. Deu para entender? Aí você vai até entender, Ana, por exemplo, a diferença de um sexo falado, sussurrado, né? Isso gera mais prazer a do que aquela pessoa que sedução na ali, sua... né? Na fala ali, no pé do ouvido. Isso, entendeu? Então, o pé do ouvido, né? O que a pessoa fala. Por isso que se um homem chega numa garota, mas a fala dele é ruim, o que ela ouve, ela já corta. Compreende? Fala Exato. assim, o cara é muito papo ruim. Quer dizer, o que eu ouvi não gerou prazer. Eu não te quero. Você pode ser até bonitinho, mas eu não quero. Por quê? Porque o agrado que vem para a alma, ele passa pelo poder da audição, daquilo que nós ouvimos. Então, por isso que vem Jesus e fala ali, ó, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Gente, que legal. Entendeu? Quer dizer, o que ele verbalizou pela palavra e que nós podemos ouvir de alguma forma, fica ecoado em nosso eu, em nosso coração, em nossa alma. Então, nós precisamos entender isso. Por isso que as relações estão se minguando, porque o exercício do ouvir ninguém mais está fazendo. Nós estamos acostumados só na escrita, pela facilidade, né, dos aplicativos hoje. Então ninguém liga para ninguém para falar, olha, como é bom estar, olha, vamos fazer isso, ou vamos bater um papo. As pessoas batem papo, as pessoas discutem relacionamento na escrita. Isso é complicadíssimo, Ana. Sim, Se falarmos aí das relações, né? Então, exato. por quê? Porque eu preciso ouvir, o que eu ouço toca em mim. Entende? Super, muito interessante, né? E é tão interessante, Ana, teve uma época que eu fazia um programa de rádio aqui na minha cidade, né? Era muito legal. Era um papo com o terapeuta João Carlos. E era ótimo, era ao vivo. Então, assim, surgia perguntas de todos os jeitos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o radialista me mostrava as cartas, antigamente, né, um tempo atrás era cartas, aquele bolo de cartas, Ana, de fãs daquele rapaz, mulheres que nunca ouviram, mas declarando até apaixonada por ele. Mas por quê? Pelo que elas ouviam. Aquela Olha, voz entrava dentro delas. Você é da época, você lembra de Good Times, BHFM, né? Good Times. muito bom. Aquela voz, a voz daquele locutor, sedutora, a voz, uma voz sedutora, Sim, ela, quando aquela mulher ouve, ela cria-se as fantasias, né? Então eu li as cartas delas falando assim, nossa, você deve ser lindo, o cara era muito feio. E eu falava assim, cara, eu falava assim com eles, se elas te conhecerem, elas estão ferradas. Ele ria, ainda bem que elas não me conhecem, correndo. né? Só conhecem a minha voz, quer dizer, a voz que chegava no ouvido de todas as pessoas, criava-se imagens, compreende Que isso? legal, né? Que coisa incrível, né? Não é, Como não é tem esse legal? trabalho, né? Que loucura isso. Muito bom. Sim, maravilhoso. Por isso você vai entender que a orelha é idêntica aos rins, em termos de energia, né? E ela leva ao prazer. Aí você vai entender que é uma região muito excitante. Olha, a orelha é excitante, né? O cheiro, o beijo, a fala no pé do ouvido é excitante. Por isso, porque tem sistemas nervosos conectados. O nosso corpo é perfeito, só que nós conhecemos pouco sobre ele. Então, quando a gente começa a conhecer, você começa a utilizar melhor, compreende? A bênção daquilo que Deus nos deu, que é o nosso corpo. E aí você usa essas estratégias boas, tá vendo, Ana? A Shirley já conquistou o maridão lá, ó, pela voz. Ela é esperta, né, Shirley? A Nicéia O que falou a aqui que Tilly falou aí? o dom da palavra. A Nicéia, quem tem o dom da palavra, né, Nicéia? Vai longe. A Shirley falou que ela gostou, que o marido dela se apaixonou pela voz dela, que ela estava cantando e ele amou. Aí ela já conquistou o Aí. ouvido, né? Tem gente que conquista pela boca, vai comer na mesa, vai almoçar na casa da pessoa, jantar, já conquista. Aqui o negócio a gente está falando pela conquista pelo ouvido, né? Lá, por Não é isso Deus verdade? nos deu dois ouvidos e uma boca. Vamos ouvir mais. É isso aí.
E aproveitar essa dica Isso que é mesmo. maravilhosa, né? Para a gente poder falar mais com as pessoas que a gente ama, né? Já que a gente não pôde estar tanto tempo esse ano juntos, né? Não estamos aglomerados, mas por telefone a gente pode, né? Mandar áudios, Claro. ouvir, ligar. Que dica maravilhosa que você está trazendo, porque Ou, realmente ou histórias isso vão aqui que nós resgatar. estamos. Ou isso aqui, né? Hoje a possibilidade do app, faça uma videochamada, converse com aquela pessoa, te aproxima Muito mais. gostoso. Porque aí nós temos aqui a visão, né? Estamos usando os dois sentidos mais poderosos, que é a visão e a audição e a fala ao mesmo tempo, né? O gosto, né? Por isso que é o gosto. O gosto de uma boa conversa gera prazer, entende? Por isso, Palavra, aí falar. você está explicando agora, né, o meu segredo, né? Por que eu gosto tanto de fazer live com convidado? Por que será, né? Eu trago essas pessoas maravilhosas aqui para falar com a gente. Eu aprendo, eu mato a saudade, né, João? Quanto tempo que a gente não se vê, Sim, né? tá vendo? A gente mata a Você saudade tá. e já aproveita e mostra para as pessoas tanta coisa gostosa que a gente gosta de conversar, né? Porque se a gente for parar só nós Com dois para certeza. conversar por telefone, a gente vai falar dessas coisas mesmo. Muito. Vamos sim, né? E olha para você ver, você está em São Paulo, eu estou sentado no meu consultório, né? E isso nos aproxima. Então, é fantástico hoje essa tecnologia, né? Mas que as pessoas, um toque que eu dou é isso, tente neste Natal, nesses dias daqui para frente, em vez de só mandar mensagem para a pessoa que você gosta muito, ligue para ela ou convide a uma chamada de vídeo, onde você possa vê-la, você possa sentir um pouco mais. Ligue para aquele amigo que você sabe que está precisando, mas não manda só mensagem. Oi, como é que você está? Você melhorou? É frio, entende? Exato. Fale para ela, vou te ligar numa videochamada. Que horas você pode me receber? Né? Porque videochamada nem sempre a pessoa vai querer estar recebendo, né? Se a mulher estiver descabelada, ela, né, fica assim. Exato. Mas comunique, fale assim, olha, eu posso te ligar a tal hora? Eu gostaria de conversar com você. Mas que seja isso aqui, pelo menos. Que seja algo que tente nos aproximar mais, principalmente nesse momento de Covid, né? Que a gente possa, pelo menos, se reunir pelo vídeo. Já é um bom presente de Natal que a gente possa dar para as nossas pessoas queridas. Esse é um toque importante, Ana. Ah, que bacana. Muito bom. Sempre. Ana, não sei, eu acho que nossa hora está quase acabando, João, né? deixa a tua mensagem final aí. Eu já quero te agradecer Uma hora nossa vai passar. muito, mais uma vez, né, por você ter essa tão boa vontade de estar aqui com a gente, essa tua doação do teu tempo. Te agradeço demais. Você sabe que você está aqui dentro do meu coraçãozinho. A gente está longe, mas o meu amor aqui, eu sempre expresso por você. Você foi uma pessoa transformadora na minha vida. Eu sempre quero ter você aqui para que todo mundo te conheça, tá? Obrigada. Obrigado. Você tem um Natal Saudades lindo aí com a Laila, com as crianças. Beijo para vocês enorme, viu? E deixa o teu recado aí para a turma. Tua mensagem de Gratidão, Natal. gratidão. Eu agradeço muito aí a você por esse convite, né? Por esse convite de falar de uma data que é bonita, mas é uma data que ao mesmo tempo também se torna pesarosa para algumas pessoas. Muita gente sente uma densidade nessa data. Mas se nós pegarmos todo esse conhecimento que nós falamos aqui, né, Ana? A origem de tudo isso, a repercussão, né, a reverberação dessa comemoração que é feita há tantos séculos, porque já é secular isso, nós podemos trazer algo bom para nós. Então a mensagem é essa, quer dizer, Natal é Natalis, é o nascimento, mas não só o nascimento do Cristo, é um nascimento dentro de você de algo novo, né? Qual é o presente que você traz a você nesse Natal, né? Você mesmo pode ser o seu São Nicolau e dar a você as moedas, o presente, para que a vida possa fluir melhor. Perfeito. Nesse final de ano, para que iniciemos o ano, né, que nós não percamos aí a nossa fé, né, não percamos nossa coragem de viver e a nossa vontade de viver. Estamos passando por um momento delicado, Sim. mas se nós nos fortalecermos, nós damos conta, né? Até mesmo, eu falo isso, esteja bem dentro de você, esteja fortalecido, até se porventura esse vírus te pegar,
ele não vai falar assim, não, nessa casa eu não consigo fazer muita bagunça, não. Exato. Porque ela está muito cheia de vida, né? Tá com muita força aí. Então, que a gente possa manter a nossa espiritualidade, a nossa consciência em amplitude, para que nós tenhamos dias melhores e possamos comungar não só nessa data, mas que todos os dias seja um bom dia de se viver, um bom dia de nascer, né? Que quando nascemos, quando acordamos, nós nascemos de novo aqui nesse mundo, né? Viemos de um mundo espiritual, mas ao acordar dizemos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Que Deus me alimente hoje, que Deus me dê tudo o que eu preciso para passar esse dia maravilhoso e o amanhã por si virá. Então, a minha mensagem, Ana, é essa de amor, de luz para as pessoas, consciência, que as pessoas sejam melhores cada dia mais, não com o próximo, mas consigo. Porque se você for melhor consigo, naturalmente você vai ser boa pessoa para o próximo, concorda? Então vamos fazer uma autoavaliação, fazer aí um olhar carinhoso e amoroso para que a gente consiga ter aí uma expansão de consciência cada dia melhor. Essa é a minha mensagem. Maravilha. E no que precisar de mim, no que precisar dessa profissional maravilhosa que é a Ana aí, né, que é uma grande arquiteta, uma grande consteladora, que vocês possam procurá-la também e que nós estamos aí a serviço, né, Ana? A serviço. Estamos a serviço do próximo. Trazendo com muito amor e com muita... nosso amor aí para ser um pouquinho de luz na vida das pessoas. Sim, sim. E essa live vai ficar gravada, Ana. Eu vou gravá-la lá na minha live, né? Ai, que maravilha. IG, né? Que fala. Grava lá que depois eu vou aí você salvar pode para também colocar na minha. Você salva, posta lá e fala para as pessoas que quiserem, né, assistir e possam assistir. Eu acho que foi muito gostoso essa conversa. Maravilhoso, né, João? Sempre é maravilhoso ter você, estar aqui com você. No começo deu errado, né? Mas a vida é essa. A hora que alguma coisa começa a dar errado, não se apavore. Tenha calma. Há saídas, né? Você foi muito esperta na saída. Vamos lá para sua live, João. E deu tudo certo. Não interrompemos nosso encontro. Viu? Gratidão, meu querido. Beijos. Um beijo. Que Deus abençoe a todos nós, nos proteja e mantenha este amor, essa alegria. E a última mensagem. Vamos ouvir mais, vamos ligar para as pessoas, vamos estarem atentos aí a essa ordem de viver com mais prazer a vida, né? A vida, ela é gostosa de se viver. Vale a pena muito viver. Um beijo, Ana. Beijos. Obrigada, e um beijo para todos que estão nos assistindo, né? Para todos eu deixo aí o meu abraço e a minha saudação e que Deus proteja a todos. Amém. Tchau, tchau. Tchau, viu, Ana? Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Agora, como é que encerra aqui mesmo, Ana? Tem tanto dia que eu não faço lives. Depois você vai lá, compartilhar, salvar, vai aparecer para você. Tô precisando. Vou voltar a fazer mais live. Faz live, João. Tô precisando. Pode deixar. Em breve eu farei outra live e vamos estar juntos também, viu, Ana? Show. Beijo. Beijo.